Hoje nós vamos falar sobre questão de testemunhas. Você deve lembrar que no rito ordinário serão ouvidas até 3 testemunhas para cada parte. 3 testemunhas para cada parte. Então, se você tem ali 2 reclamantes entrando com a ação contra 2 reclamados, se eu tenho um litisconsórcio ativo e no litisconsórcio passivo, cada reclamante poderá apresentar 3 testemunhas. Cada reclamado poderá apresentar 3 testemunhas. Nesse caso, são 3 testemunhas para cada parte. Se nós estivermos diante do rito sumaríssimo ou sumário, tenho 2 testemunhas para cada parte. Lembrando que o rito sumaríssimo é quando a ação é até 40 salários mínimos. E o rito sumário é até 2 salários mínimos. Então, sumaríssimo de 2 a 40, acima de 2, e o sumário até 2 salários mínimos. E o inquérito para apuração de falta grave, nós temos 6 testemunhas para cada parte. E qual é o número de testemunhas? Mas a pergunta que vem sendo cobrada em alguns concursos é com relação ao policial militar quando ele é testemunha ou funcionário público quando ele é testemunha. E nós temos um artigo próprio que trata sobre esse assunto. Está lá no artigo 823 da CLT. Vamos verificar aqui o que diz esse artigo 823 da CLT. Vou pegar aqui. Artigo 823. Se a testemunha for funcionário público civil ou funcionário público militar e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. Então, nós temos uma regra própria que trata aqui no artigo 823 sobre policial militar e policial e funcionário público civil. Então, funcionário público civil, nós temos ali o policial civil, também incluso. E o militar é o servidor público militar. Então, civil, servidor público ou servidor militar é feito um ofício do juiz do trabalho requisitando o comparecimento dele à audiência em data e hora previamente designada. Então, é feito uma requisição ao chefe da repartição dele. Então, se a testemunha, se um dia você estiver ajuizando uma ação e for preciso a oitiva de uma testemunha que seja servidor público ou uma testemunha que seja servidor militar, é necessário você informar isso para que o juiz faça uma requisição para que ele compareça. Aí, nesse caso, ele é obrigado a comparecer. Nós temos lá no CPC, o artigo do CPC, artigo 455, parágrafo 4º do CPC, que traz uma regra também. CPC, artigo 455, parágrafo 4º. 455 é o caput. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia e da hora e do local da audiência, designada dispensando-se a intimação do juízo, parágrafo 4º. A intimação ela será feita pela via judicial quando 3. Figurar no rol de testemunha servidor público militar, hipótese que o juízo requisitará ao chefe da repartição ou comando do corpo em que servir. O que acrescentou aqui no CPC é que, além da requisição ao chefe, pode ser que ele esteja vinculado a um comando. Então, requisar ao chefe, aí a gente acrescenta, ou ao comando do corpo em que servir. Essa última requisição aqui está no previsto no artigo 455, parágrafo 4º do CPC. Então, a gente coloca o combinado
com o artigo 455. A outra situação relacionada a testemunhas aqui nesse caso é o artigo 824, que é de importância para que... 824? Deixa eu ver aqui. Aqui estou no CPC. Aqui. O juiz providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham de depor no processo. Essa situação foi uma das causas que geraram a polêmica em audiências de instruções de forma virtual. Se o reclamante não concorda ou se o reclamado não concorda, não pode o juiz obrigá-los a fazer o depoimento de forma virtual. Porque o juiz ele tem por obrigação, ele tem que providenciar que uma testemunha não seja ouvida pela outra. Tratando-se de depoimento virtual, em que as testemunhas poderiam comparecer ao escritório do advogado, ali 2, 3 testemunhas, o que iria garantir que uma testemunha não estaria ouvindo o que a outra falou? Porque pode ser que aqui na sala esteja só uma testemunha, mas a porta esteja aberta. E a porta estando aberta, a outra testemunha tomaria ciência do que falou, e aí nós não teríamos aí a formação da prova. Então é necessário que o juiz providencie. Agora, estão retornando as audiências, no caso da Justiça do Trabalho. E como que vai ser feito? As audiências serão semipresenciais. O juiz poderá ficar lá na casa dele fazendo audiência, os advogados poderão ficar no escritório deles fazendo audiência, mas, havendo a necessidade de depoimento das partes e depoimento das testemunhas, elas terão que comparecer à Justiça do Trabalho, sendo que lá um servidor ficará encarregado de colocar lá na frente de uma câmera e bem como do computador para que ela possa ver também o juiz, e com isso o juiz fazer o interrogatório das partes e colher o depoimento das testemunhas no caso prático. É dessa forma que irá funcionar após, né, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região falar que o retorno das audiências deverão ocorrer a partir do dia 21. Retorna-se a partir do dia 14 de setembro e as audiências a partir do dia 21. Então, nós temos aí uma alteração. E com relação a esse artigo 824, com isso, havendo um servidor na Justiça do Trabalho, ele impedirá que uma testemunha escute a outra testemunha, ou que o reclamante, que o reclamado escute o depoimento pessoal do reclamante. Dessa forma, garantindo aí uma fiel produção de provas para que com isso não seja causado nenhum transtorno em que uma parte escute o depoimento da outra. Nós temos também aqui a questão de prova testemunhal. Eu acho que aqui são os pontos mais importantes que eu mencionei para vocês e que deve ser memorizado para uma prova. Nós temos ali a questão da prova documental. Quando nós falamos de prova documental, eu não sei se coloquei testemunhas, vou colocar aqui prova testemunhal, continuação, porque esse início da matéria tem relação com as aulas anteriores. Agora, quando nós falamos em prova documental, nós temos lá o artigo 830 da CLT. O artigo 830 diz que o documento em cópia oferecido para a prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado sob responsabilidade pessoal. Isso por quê? Isso para evitar um custo maior para as partes. Se o advogado necessita apresentar um documento e tem que autenticar esse documento, a autenticação do documento hoje não fica barato. Esse documento pode ser até autenticado na Justiça do Trabalho, perante o diretor de secretaria. Recolhe-se uma taxa e ele faz a autenticação. Lá nas custas e emolumentos, vê que é emolumentos, nós vamos ter a menção de cópias. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó.
Autenticação de traslado de peças, de cópias de peças, mediante cópia repográfica apresentada pelas partes por folha. 55 centavos uma cópia. Fotocópia de peças por folha. 28 aqui. Autenticação de peças por folha. 55 centavos. Cartas de sentença, de adjudicação e remissão. 55 centavos. Então, esses valores podem onerar tanto o reclamante quanto o reclamado. E o que o advogado faz na situação? Ele junta a documentação e ele declara que aqueles documentos são verdadeiros. Por isso, nós temos aqui a menção do artigo 830. O documento oferecido para a prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado. Então, é o advogado que vai declarar a autenticidade dele. Isso para evitar um ônus para as partes. Nós temos esse parágrafo único em que vai falar, e se a parte impugnar esse documento? Ora, o parágrafo único diz que, deixa eu copiar e passar para lá que a gente já faz as observações no texto. Nós temos que, impugnada a autenticidade da cópia, porque pode, de repente há uma falsidade naquele documento e a parte tem que impugnar. Então, impugnada a autenticidade da cópia, a parte que produziu será intimada para apresentar as cópias devidamente autenticadas ou apresentar o original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. Então, imagine que em uma audiência de instrução, o reclamante traga um documento ou o reclamado traga um documento e a parte contrária fala, esse documento não é verdadeiro. Eu gostaria que apresentasse o documento original para comprovar. Apresentando, vai apresentar na secretaria. E você vai ter um servidor que vai fazer uma certidão declarando que foram apresentados os documentos. O ideal é que o servidor tire uma cópia do documento original e junte e certifique que foi apresentado o documento e que fez a juntada para que haja com isso a possibilidade das partes compararem um documento com o outro, verificando se há ou não a falsidade daquele documento. Agora, é importante, existe uma orientação jurisprudencial, acho que, salvo engano, a SDI 136, SDI 136, deixa eu ver aqui. Olha o que diz essa orientação jurisprudencial. Instrumento normativo, cópia não autenticada, documento comum às partes, tem validade. Então, o instrumento normativo em cópia não autenticada possui valor probante desde que não haja impugnação ao seu conteúdo, eis que se trata de documentos comuns às partes. Isso aqui fala aqui é a orientação jurisprudencial da SDI 1, número 36. Quando eu falo em instrumento normativo, o que vocês entendem por instrumento normativo? Escreve no chat aí o que vocês entendem. O que é um instrumento normativo? Vamos lá. O que é um instrumento normativo? Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou lendo aqui, ó. O instrumento normativo em cópia não autenticada possui valor probante, valor de prova, desde que não haja impugnação ao seu conteúdo. Eis que se trata de documento comum às partes. Aí temos aí jurisprudência, doutrina, lei, portarias, resoluções, fontes do direito em geral, ato administrativo expresso. Infelizmente, ninguém acertou. Mas, não fiquem preocupados com isso, que vocês vão aprender agora. Nós temos negociação coletiva. O que é negociação coletiva? Vou colocar um igual. É igual acordo coletivo do trabalho ou convenção
coletiva do trabalho. Lembra o que é um acordo coletivo de trabalho? Acordo coletivo é quando eu tenho um acordo que foi firmado entre um sindicato e uma ou mais empresas. Se eu tenho uma convenção coletiva, eu tenho um acordo que foi firmado entre um sindicato de um lado e o sindicato do outro lado. Vocês lembram disso? Tenho certeza que sim. Agora, quando eu tenho instrumentos normativos, observe o seguinte, que acordo coletivo é um instrumento que criou normas. É um instrumento de normas, é um instrumento normativo. Convenção coletiva também é um instrumento de normas. Observe que, quando eu falo negociação coletiva, é gênero cujas espécies são acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Tá bom? Então, vocês entenderam isso aí. Quando eu falar instrumento normativo, vai ser igual acordo coletivo do trabalho ou convenção coletiva do trabalho ou sentença normativa. Você já sabe o que é o acordo, o que é a convenção. Sentença normativa são decisões dos tribunais em dissídios coletivos. Quando a súmula, a orientação jurisprudencial, ela fala instrumento normativo, está querendo dizer o quê? Ou é um acordo coletivo de trabalho, ou é uma convenção coletiva de trabalho, ou é uma sentença normativa. Isso quer dizer que se você entrou com a ação dos empregados que trabalham no comércio de Guaxupé, você deve juntar a convenção coletiva dos empregados do comércio da região de Guaxupé ou a convenção coletiva, o acordo ou a convenção. Esse fato, você não precisa juntar o original, basta você juntar cópia. É isso que está falando essa orientação. Então, por exemplo, a convenção coletiva, o acordo coletivo, ou a sentença normativa, que você juntar em cópia não autenticada, possui valor de prova. Tem validade como prova, desde que não haja impugnação do seu conteúdo, desde que a parte contrária não faça a impugnação daquele conteúdo. Se não houver impugnação, ela aceitou aquele documento e o juiz vai entender que aquela convenção faz parte daquela categoria. Então, guardem que quando eu falo negociação coletiva, você tem que saber que é o acordo coletivo, a convenção coletiva. Houve uma negociação coletiva. E por que a sentença normativa não entra? Porque não é uma negociação aqui, vai ser uma decisão do tribunal em dissídios coletivos. Quando eu não tenho um acordo coletivo de trabalho, as partes não fizeram acordo, virou um conflito, virou uma briga. E aí o tribunal vai decidir. Se eu não tenho uma convenção, é porque surgiu uma briga, surgiu um dissídio. E aí eu tenho um dissídio coletivo e com base numa sentença normativa do Tribunal Regional do Trabalho ou do Tribunal Superior do Trabalho, dependendo da abrangência que faz parte as categorias que estão envolvidas, nós teremos aí um instrumento. Então, o instrumento está relacionado ao acréscimo da sentença normativa. Vocês entenderam? Espero que sim, e agora vocês já sabem a diferença quando eu falar instrumento normativo em processo do trabalho. Então, o instrumento normativo, juntou o instrumento normativo? Qual que é o instrumento normativo que quer juntar? A convenção, acordo coletivo? Ou juntou a negociação coletiva? Você sabe que negociação coletiva é o acordo e a convenção. Sentença normativa não está aí. Sentença normativa não faz parte. Agora, quando eu falo instrumento normativo, é um instrumento de normas criados pelas partes ou criado pelo Estado, através do tribunal, que vai analisar quando não fizer o acordo, quando surgir uma briga, surgir um conflito. Nós temos também a súmula, acho que é a súmula 8, deixa eu verificar aqui se é a súmula 8 do TST. Vamos abri-la.
Súmula 8. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Eu posso juntar um documento novo na fase recursal? Eu posso juntar um documento novo na fase recursal? Então, documentos juntados na fase recursal. Aí vem a pergunta. Pode-se juntar documento novo na fase recursal? Resposta: súmula 8 do TST. O que nós temos? A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Então, tem que ter aqui algum motivo que justificou justo impedimento. Justo impedimento. Então, aí é possível juntar. O que seria esse justo impedimento? Vai depender de caso a caso. Imagine que você esteja indo com todos os documentos, todos os recibos, TRCT, tudo, e você é assaltado e levam a sua pasta com todos os documentos. Esse é um justo impedimento. Você não pediu para ser assaltado. Pode ser que o tribunal entenda como válido o pedido de juntada, caso você encontre a mala 2 dias, 3 dias depois da audiência. O juiz não vai aceitar, mas no tribunal é possível pedir a juntada desses documentos, juntando o boletim de ocorrência, mencionando o que aconteceu, para ver se o tribunal aceita. E, de repente, o que o reclamante estava pedindo está tudo comprovado com esses documentos que foram furtados no dia da audiência. Pode ser até que tenha sido proposital, né, esse furto para o ganho de uma ação. Então, nós temos esse ponto aí. Agora, quando nós estamos... Vocês observam aqui que nós estamos falando da audiência, nós estamos lá no tópico da audiência, falamos das testemunhas, estamos falando agora da prova documental. Então, nós estamos tratando das provas em si. E temos também a prova pericial. Nós temos a prova pericial. Essa prova pericial, ela é necessária quando o juiz, mesmo que ele tenha conhecimento, ele não pode, né, decidir fora do Poder Judiciário. Então, imagine que um juiz era médico anteriormente. E tem uma audiência que precisa fazer o exame médico. Vai o juiz fazer o exame médico? Não pode. Ele tem que nomear um perito, um auxiliar, que vai poder ajudar na interpretação ou na apreciação daquela causa relacionada ao pedido que o reclamante queira formular. Então, nós temos que prova pericial auxilia o juiz na interpretação ou na apreciação de fatos da causa. Essa é a finalidade da prova pericial. Agora, haverá perícia quando decorrer imposição da lei. Então, nós temos quando que haverá perícia? Quando haverá necessidade de prova pericial. Resposta: quando decorrer de imposição da lei. Quando decorrer da imposição da lei. Exemplo: adicional de insalubridade ou de periculosidade. É lógico que em algumas situações é devido sem mencionar o adicional de periculosidade, mesmo sem prova pericial. Exemplo: frentista, é devido. Bombeiro civil, é devido adicional de periculosidade. Então, eu nem vou colocar o adicional de periculosidade aqui para não confundir. Agora, vamos colocar aqui a insalubridade, artigo 195, parágrafo 2º da CLT. Ou também quando for exigida para a prova do fato. Você alega que você ficou doente no trabalho.
O que causou o acidente do trabalho está relacionado a uma máquina de trabalho. Então, quando é relacionado ao fato, então, doença em face de trabalho na empresa, exemplo, danos morais e ausência de banheiros. Tudo isso pode ser provado. Agora, quando eu falo em adicional de periculosidade, adicional de periculosidade também necessita prova pericial. Ocorre que algumas categorias é devido, independentemente de prova pericial. Exemplo, frentista. Se o cara é frentista, o reclamado falou que ele trabalhava como frentista, não é um fato incontroverso, não tem dúvida com relação àquilo, então é devido o adicional de periculosidade. Nós temos também ali o bombeiro civil. Existe até uma lei do bombeiro civil. Deixa eu ver se eu localizo aqui a lei do bombeiro civil. Lei bombeiro civil. Olha lá, a lei de bombeiro civil, vamos colocar, é a lei 11.000 de 2009. Lei do bombeiro civil é a lei 11.901 de 2009. No seu artigo 6º, no artigo 6º, vai falar que é assegurado ao bombeiro civil adicional de periculosidade de 30% do salário mensal, sem os acréscimos resultantes de gratificação, prêmios. Então, artigo 6º. É devido ao bombeiro civil os termos da lei 11.999, adicional de periculosidade de 30% do salário mensal, sem os acréscimos resultantes de gratificação, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Então, nós temos a lei que fala sobre isso. Agora, quer ver aqui com relação ao frentista? Frentista, vamos ver aqui. Frentista, deixa eu baixar fácil aqui. Descontos de frentistas. A palavra periculosidade não é periculosidade, tem muita palavra periculosidade. Aqui, ó, não é frentista, aí tá como os empregados que operam bomba de gasolina têm direito adicional de periculosidade. Súmula 39. Então, súmula 39 do TST, o que nós temos nessa súmula? Que os empregados que operam em bomba de gasolina, vou colocar aqui frentista, é chamado frentista, tem direito adicional de periculosidade, conforme a lei 2.573 de 1955. Então, são situações em que, embora não haja necessidade de prova pericial, não vai haver. Por quê? Porque a lei previu que é devido adicional de periculosidade. Então, nesse caso, ficou demonstrado que ele é frentista, já está comprovado. Outra observação com relação à perícia, nós temos aqui, a perícia ela será admissível quando o fato controvertido demandar conhecimentos técnicos.